Fala galera, beleza? Alexandre Lemos aqui e eu vim aqui dizer para vocês toda a verdade sobre essa última viagem, que foi a viagem a Vegas para assistir o UFC 306 na Esfera. E a verdade é que eu não gostei de ter ido lá participar ao vivo desse evento histórico. Eu simplesmente amei e até agora estou extasiado com tudo que eu pude presenciar e sentir, porque ali não é só uma questão de você ver o que está acontecendo, é uma experiência sensorial. E o evento ter sido feito na Esfera não foi algo planejado pelo UFC, foi um ótimo acaso, porque originalmente a T-Mobile Arena estava alugada para o UFC, até que o boxeador mexicano Canelo resolveu lutar no mesmo dia em que isso já estava agendado para o UFC, e a Arena deu prioridade ao maior ídolo mexicano atualmente. Então, o grupo MGM, em contato com a MSG, que é a Madison Square Garden Entertainment, que era quem originalmente detinha todos os direitos sobre a Esfera, inclusive foi quem a construiu pelo custo de 2 bilhões de dólares, hoje divide esse gerenciamento com o MGM Group, que é quem gerencia também a T-Mobile Arena, e ofereceu ao Dana a possibilidade de realizar o evento no mesmo dia que o Canelo estaria ocupando a arena originalmente programada para abrigar o UFC 306, e deu a ele a oportunidade de fazer o evento na Esfera. Então foi tipo que uma coprodução, onde Dana recebeu a Esfera e a partir daí a responsabilidade de fazer toda a ornamentação do show foi do UFC, e o custo para isso é inimaginável, galera. É algo que, na minha opinião, e por declaração do próprio Dana, não se repetirá. Não é um aproveitamento total da Esfera, a gente não consegue ficar 100% do tempo na situação ali de imersão, porque a gente presta atenção nas lutas também, e durante a luta a atenção não pode ser dividida entre a experiência sensorial de ver tudo que a Esfera explora e a luta em si. Durante a luta, as projeções ficam praticamente paradas, você presta atenção na luta. Por exemplo, durante todo o card preliminar, o que foi colocado lá foi uma estrutura meio que metálica e chegou a trazer alguma frustração para as pessoas achando que aquilo seria tudo que seria utilizado em prol do show. E quando o card principal começou, a gente viu que a cada luta um cenário novo era explorado. E aí, galera, quando eu pude adentrar ali a Esfera em si e ver de fato o que aquela experiência estava prometendo nos entregar, foi algo surreal. Simplesmente surreal. A Esfera em si, ela tem a possibilidade de trazer uma imersão e em alguns shows ali que você participa, as cadeiras se movem, tem aí uma parada com cheiro, tem muito mais a ser explorado do que pôde ser explorado para a proposta do UFC. Mas só a proposta visual já trouxe uma sensação absurda. Porque, ó, para ter uma ideia, eu até hoje nunca tinha presenciado nenhuma projeção de imagem numa resolução de 18K. É praticamente impossível você ver um pixel sequer de tudo que está sendo projetado ali. A imagem beira o realismo absoluto. É como se você estivesse vendo uma cena em 3D sem óculos, mas num realismo que só você ali pode, de fato, ter ideia do que está sendo projetado. A superfície externa da Esfera é coberta pela maior tela de LED do mundo. São 54 mil metros quadrados de LED. Isso equivale a cerca de 8 campos de futebol. É a maior tela de LED do mundo, com projeção em 18K. A tela de LED interna, que é onde foi realizado o UFC, equivale a 15 mil metros quadrados. Então, amigão, você simplesmente falar para alguém que ele está vendo a maior tela de cinema do mundo, equivalente a 2 campos de futebol. Imaginem 2 maracanãs de maneira circular, esférica, e você assistindo a tudo aquilo com a maior resolução já vista em qualquer tela no mundo. A minha maior esperança é que tudo que Dana White fala, a gente nunca deve escrever na pedra, porque afinal de contas a gente está falando de um cara que nos afirmou que nós nunca veríamos mulheres lutando no UFC, e hoje a maior liga de MMA feminino também é o UFC. Eu, como fã, rezo muito para que de fato esse não tenha sido o único evento do UFC a ser realizado na Esfera. Rezo muito para que outros eventos venham e mais pessoas se sintam influenciadas a participar dessa que foi a maior experiência sensorial da minha vida e, na minha opinião, o maior espetáculo dos esportes já apresentado. E aqui, galera, eu digo espetáculo em termos de produção. Porque é claro que o Super Bowl é algo gigante que reúne inúmeros shows, inúmeras personalidades, inúmeros artistas muito grandes e que é o espaço publicitário mais caro do mundo até hoje. Porém, uma produção, um cuidado em cada detalhe, a cada luta uma nova estrutura, uma nova abertura, a experiência diferente em termos de luta e projeção em tela e tudo mais, eu nunca vi nada parecido. Para mim, supera a abertura das Olimpíadas, supera qualquer jogo da NBA e espero que hajam vários outros, ou pelo menos um a cada ano, para que
o UFC possa presentear os fãs com algo parecido com o que foi o UFC Noite. Mas para não ficar aqui falando apenas o que eu tenho vontade de falar, eu abri uma caixinha de perguntas ontem e selecionei as melhores perguntas para responder a vocês todas as dúvidas que vocês possuem sobre essa trip, sobre a experiência na esfera, sobre o que vocês quiserem perguntar. Vamos às perguntas. O Felipe vai me passar e eu vou respondendo uma a uma, beleza? Simbora. O UFC Noite foi uma experiência tão incrível quanto parecia? Cara, como eu já falei anteriormente, foi uma experiência mais incrível do que eu esperava e muito mais incrível do que parecia para quem estava olhando na televisão, porque definitivamente na televisão você não consegue ter a menor ideia do que está acontecendo ali. De novo, é uma experiência 3D sem óculos e muito mais imersiva, até pela disposição do LED, que é redondo e te faz perder a noção de profundidade. E os detalhes que foram colocados ali, a experiência só consegue ser sentida por quem está presente de fato. Então, foi muito mais do que eu esperava presenciar de um show, de um espetáculo. E se houverem mais 10, eu vou fazer de tudo para estar nos próximos 10 eventos na Esfera. Segunda pergunta, como foi o encontro com o John Jones? Cara, assim que eu entrei na Esfera, o John Jones estava chegando, estava de chapéu de cowboy e tudo mais, e passei por ele muito rápido. Eu e o Laerte falamos, caramba, ali é o John Jones. Isso na Esfera. Mas o encontro mesmo foi no after. A gente foi parar no after, onde estavam todos os lutadores do UFC, inclusive o campeão, o Merab Dvalishvili, estava lá, comemorando o cinturão dele. Lugar alucinante. E o John Jones estava na dele. Achei ele até um pouco meio travado, se é que você me entende. Mas estava na dele, curtindo a noite dele lá no estilo celular Android, travando de vez em quando, mas, porra, é o campeão, o cara tem presença e vamos ver como é que vai ser essa luta dele aí com o Stipe Miocic. E se de fato ele pendura as luvas após essa luta ou nos dá a graça de vê-lo lutando contra Alex Poitin ou Tom Aspinall. Mas foi maneiro, foi irado, tirei foto com o cara, super solícito com os fãs, super atencioso e super paciente. Me surpreendeu positivamente nesse aspecto, porque você está numa night, música rolando, um monte de gente e tudo mais, e a fila de pessoas para tirar fotos, e ele se colocando à disposição dentro do possível, para não ficar a noite inteira ali também, foi positivamente surpreendente. Foi muito legal o encontro com o John Jones. Terceira pergunta. Apesar dos custos elevados, você acredita que o UFC pode mudar de ideia e ter outros cards especiais na esfera? Olha, mudar de ideia o UFC pode. Como eu já falei, o Dana White dizia que mulheres nunca lutariam no UFC e hoje o time feminino dá um show em todos os eventos em que tem mulheres lutando. Mas é como eu já disse, aconteceu pelo acaso, porque o negócio visa ter lucro com bilheteria. E é claro que as demais arenas abrigam muito mais pessoas do que a Esfera. O UFC já foi realizado em arenas no Canadá que cabem 40, 50 mil pessoas. Na Esfera não é possível fazer tudo isso, o custo é muito maior e, como eu já disse, só aconteceu por causa de um acordo entre o MGM e o UFC, que não pôde simplesmente tirar o UFC da arena programada e deixá-la ver navios, colocando ele dentro da Esfera numa espécie de coprodução entre as organizações UFC e MGM, que hoje administra parte da Esfera que originalmente era da Madison Square Garden Arena. Quarta pergunta. Podemos esperar coberturas como essa em loco? Sou fã do seu trampo. Podem esperar, devem esperar, irão acontecer, lógico, desde que os patrocinadores continuem junto conosco, como foi o caso dessa maravilhosa viagem. Essa viagem serviu para ensinar muito, 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 muito. Por exemplo, se eu fosse fazer essa viagem novamente hoje, eu ficaria menos dias e levaria uma pessoa comigo para que me desse suporte para fazer os conteúdos com a qualidade que eu primo pelo ConnectCast. O mote original do nosso trabalho é qualidade e credibilidade. Então, foi muito bom poder vivenciar essa experiência e aprender para que o próximo conteúdo para vocês em loco seja ainda melhor, com mais qualidade e com mais volume também. Mas sim, devem esperar, podem esperar, nós estaremos em outros eventos e faremos conteúdos para vocês. E é muito bom saber que vocês curtiram. Pode ser muito melhor ainda, podem contar com isso. Quinta pergunta. É impressão minha ou os Estados Unidos é 1000 vezes mais bonito que tudo no Brasil? Meu irmão, 100% impressão sua. Mais bonito que o Brasil, porra, é difícil, cara. Agora, se você me falar de eficiência, limpeza, educação, não tem comparação. Economia, esquece. A gente está falando de um país de primeiro mundo e de um país
subdesenvolvido, no máximo emergente a vida toda. Mas não é tudo mais bonito que o Brasil, não. Nem de longe. Isso aí é uma síndrome de vira-lata absurda, cara. Não entra nessa. O Brasil é maravilhoso. Mas é claro que oportunidade econômica, possibilidade de trabalho, possibilidade de aquisição de coisas, os Estados Unidos estão 2 séculos à frente do Brasil e estarão sempre. Isso é indiscutível, até porque o dólar tem o poder de compra que o real, uma piada. Então isso facilita muito a vida em inúmeros aspectos, mas eu jamais diria que lá é tudo mais bonito que o Brasil, até porque o meu estilo de beleza que me encanta é beleza natural. Você pode ter os maiores arranha-céus em inúmeros países por aí. Se você perguntar se eu quero passar o dia vendo as obras arquitetônicas de um país super desenvolvido ou estar numa praia na Ilha Grande aqui no Brasil, eu vou querer 100 vezes estar nessa praia. Beleza, para mim é isso, muito mais do que construção. Agora, uma coisa que é muito mais bonita lá é a segurança, irmão. Tá maluco. Já fui aos Estados Unidos algumas vezes e, para mim, a melhor parte de vivenciar aquilo lá é você poder parar 3 horas da manhã com a janela do teu carro aberta, sacar um telefone, procurar onde tem a comida mais próxima e ir sem medo de ser assaltado por ninguém. Isso aí dá de 1000 a 0. Ainda mais se você for morador do Rio de Janeiro e ver 2 políticos chegando numa moto. Vaza, irmão. É furada. 6ª pergunta. Quando você viu onde o seu trabalho chegou, qual foi o seu pensamento? O pensamento é que ainda tem muito mais coisa para percorrer, muito mais coisa para caminhar e eu estou longe de estar satisfeito com o lugar que meu trabalho chegou. É claro que eu sou grato. A gratidão é o café da manhã dos campeões e eu quero ser um campeão. Eu quero ser um dos melhores no que eu faço. Sou muito grato por onde meu trabalho está indo e onde está me levando. Mas onde eu cheguei ainda é menos da metade do caminho de onde eu acredito que possa chegar. Então, não há deslumbre, há gratidão, mas tem muito mais a trabalhar, muita coisa para corrigir, muita coisa ainda é muito mal feita. E é isso, cara. E isso é um ponto que eu sugiro que todo mundo tenha. Não é autocrítica em excesso, é acreditar em si mais do que todos os demais acreditam, entendeu? E eu percebi isso na mentalidade de muitos lutadores com quem eu conversei lá no UFC antes da luta, muitas pessoas que eu entrevistei, muitas pessoas que foram para Las Vegas em busca de oportunidades. A inconformidade é o café da manhã de todo campeão, cara. Dá pra gente explorar isso com muito mais afinco do que a gente faz costumeiramente. Porque se o Poatan, por exemplo, fosse um cara conformado, ele teria colocado em perspectiva que ele estava no outro dia dando martelada em pneu de caminhão na borracharia e hoje era campeão do Glory, maior evento de kickboxing da atualidade, e teria parado por ali. O cara nunca se conformou, nunca parou, sempre acreditou e hoje eu me atrevo a dizer que é o maior superstar ativo da companhia. Eles não têm noção do tamanho do Poatan e o que ele fez na esfera. O cara foi a principal estrela do evento, mesmo não estando no card. Para que vocês tenham uma ideia, os campeões da noite, o Merab e a Valentina, estavam ali falando com os fãs, interagindo com a imprensa, Poatan tirando foto, e vários veículos de mídia de MMA dos Estados Unidos fizeram a matéria. Alex Poatan tira foto dos campeões. Ou seja, o cara chamou mais atenção do que os próprios campeões. E eu acho que ele é o maior exemplo de inconformidade que a gente pode ter na vida. 7ª pergunta, algum conceito, ideia desconstruída durante a viagem? Olha, meu irmão, o conceito e ideia de que os Estados Unidos é o melhor lugar para se treinar MMA caiu por terra. E eu explico por quê. Os Estados Unidos podem ser o melhor lugar para você lutar MMA quando você tem, numa única estrutura, tudo o que você precisa. Preciso treinar o wrestling, preciso treinar boxe, preciso treinar jiu-jitsu, preciso fazer preparação física, tenho todo o meu time para fazer isso ali sem precisar pegar trânsito e mais trânsito, como os lutadores fazem aqui no Brasil, quando não possuem uma equipe como a Fight Nerds, por exemplo. Mas o que eu vi em Las Vegas foi muito diferente disso. Até existem academias com estrutura para que você treine, mas a relação aluno-professor é muito diferente do que a gente vê aqui em Vegas. Você pode chegar numa academia, como por exemplo a Extreme Culture, mesmo você sendo profissional, pagar a academia, utilizar de toda a estrutura, utilizar-se da aula do dia na academia, mas para que você tenha um camp seu, você tem que pagar por fora para que isso aconteça. E quando você paga por fora numa relação comercial fria, pode ser que você esteja pagando para o cara e amanhã esse cara esteja recebendo do seu rival para que também possa fazer, sei lá, uma manopla para ele. A maior parte dos lutadores que eu pude presenciar fazem o treino no estilo eu quero treinar isso. E treinam isso quando querem treinar isso. Um atleta de alto rendimento que decide o que fazer provavelmente não vai chegar a ser campeão. Ou tornando-se campeão, será difícil de se manter, porque a característica dos maiores campeões é que eles fazem o que precisa ser feito. E no Brasil, relação academia-atleta, mestre-atleta, como a gente vê na Nova União,
como a gente vê na Fight Nerds, como a gente vê na Shootbox, como nós víamos na Brazilian Top Team. Cara, isso não existe em Las Vegas, ou pelo menos eu não pude presenciar. É muito diferente. Definitivamente é bom você estar próximo ao PI, porque ali você tem numa estrutura única tudo que você precisar. Você tem fisioterapia, você tem preparação física, você tem 3 tipos de piscinas diferentes para que você faça os treinamentos que você precisa fazer. Você tem 2 octógonos, um do tamanho do Apex e um do tamanho oficial, para que você possa programar seu treinamento de acordo com o seu próximo desafio marcado. Você tem um tatame gigante, você tem todos os materiais que precisa, sem contar a alimentação. Isso conta muito favoravelmente quando você tem o seu próprio time. Então, se não for o caso, se você for lá para usar a estrutura, mas fazer o treino que você quer fazer para você, com o mínimo de suporte, não vale a pena, na minha opinião. Nada é melhor do que um time inteiro em prol da sua preparação. Esse foi o conceito que nos primeiros 3 dias já tinha caído por terra. Depende do lugar. Tudo depende do seu time, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Não existe melhor país para se treinar. 8ª pergunta. Falta muito para termos eventos desse nível no jiu-jitsu, seja aqui ou lá fora? Falta uma vida inteira. Nunca vai acontecer um evento desse tamanho para uma competição de jiu-jitsu, ou para um campeonato, ou para um show de jiu-jitsu. Nunca. Assim como provavelmente nunca haverá uma competição desse tamanho para um torneio de tênis ou de esgrima. E provavelmente não haverá nem no boxe. Vou repetir mais uma vez, pessoal, essa não era a intenção do UFC. Pode ser que hajam mais eventos devido ao sucesso desse, mas provavelmente não será algo corriqueiro. Porque todo evento esportivo, ou todo show, todo entretenimento, ele visa prioritariamente uma única coisa: lucro. E você lucrar a partir de ingressos ou venda de pay-per-view numa estrutura que demanda um gasto absurdo é algo muito difícil de se realizar. E a pergunta que se deve fazer é: qual é a liga esportiva que detém uma quantidade de eventos semana após semana tão rentáveis quanto o UFC? Hoje eu só imagino uma, a NFL. Na minha opinião, o UFC, se não superou a NBA, está próximo de superar. E quando você está próximo à estrutura do UFC, conversando com as pessoas que estão lá, a intenção do UFC é tornar-se uma liga esportiva, sim, como já vemos a NFL sendo, e fazendo com que todas as outras do mesmo ramo não sejam sequer mencionadas ou lembradas. Quando a gente pensa em futebol americano, a gente pensa em NFL. Quando a gente pensa em MMA, a gente vai pensar em UFC. Então, para que você tenha mais eventos que possam eventualmente superar qualquer prejuízo de investir num show do tamanho de um show que dentro da esfera é exigido, você tem que ter uma liga muito sólida, e o jiu-jitsu não possui essa liga. A maior liga de jiu-jitsu hoje é a IBJJF. Você já sabe como é. Temos também o ADCC, que não é propriamente de jiu-jitsu, mas é de grappling, ocorre uma vez a cada 2 anos. Mas não, na minha opinião, nunca haverá, como não haverá em muitos outros esportes, com exceção do futebol americano. Acredito que um dia a gente vai ter um jeito de viver uma imersão parecida num grande estádio de futebol americano. Não vai ser igual, mas vai ser algo muito parecido. Acredito muito nisso. Mas fora isso, não. E o que não é demérito dos outros esportes, é uma questão de adequação. 9ª pergunta. Top 5 do que mais te impressionou nessa Big Trip. Em 5º lugar... Zoeira. Não tem nada disso. Essa parte é zoeira e nem vai pro ar. Se liguem, Felipe. Agora é sério, em 5º lugar. Eu já tinha ido a Las Vegas, mas eu nunca tinha ficado tanto tempo. Então, dessa vez eu pude sentir o calor que é naquele lugar. Porra, papo de 50 graus, sem suar. E o suor, ele refrigera o seu corpo. Então, é um clima muito seco, nariz sangra, boca seca. E no 1º e 2º dia, uma exaustão que eu não sinto aqui. Isso me impressionou muito, porque eu já tinha ido lá. E talvez por ter ficado só entre hotéis, nunca ter vivenciado ali tanto tempo andando pela rua, enfim, isso me impressionou muito. 4º lugar, a estrutura do PI, simplesmente fantástica. É realmente tudo o que todo mundo sempre falou. É uma estrutura que o UFC colocou à disposição dos atletas e que, se os atletas tiverem consciência para uso, pode ser aproveitado por todas as demais gerações de atletas que estão chegando. E como eu falei em uma das perguntas anteriores, para você que consegue migrar para Vegas com uma equipe para você, incluindo treinadores e sparring, a estrutura do PI, meu amigo, é o oásis para todo lutador. Você tem comida, você tem preparação física, você tem fisioterapia, você tem octógono, você tem tatame, você tem simplesmente tudo num mesmo lugar, sem contar que você está perto do escritório do patrão, no mesmo prédio. E sabendo fazer networking nunca é demais. Meu top 3. Como o UFC criou um ecossistema econômico ao seu redor naquela região de Las Vegas. Você tem muita gente que está morando ali, trabalhando ali, simplesmente porque
A sua vida funciona ao redor do que o UFC causa em termos de eventos, em termos de serviços, em termos de estrutura. O UFC é um negócio maior do que a gente acredita ser quando a gente está olhando de longe. Mas é lógico, é algo subnichado, é algo que está longe de ser mainstream, mas que, de acordo com o que a gente ouviu lá, pode estar muito próximo de voltar a ser tão popular quanto já foi aqui no Brasil, quando ele não funcionava apenas na base do streaming. Digo isso porque o Dana declarou na coletiva que já tem um grande acordo sendo feito no Brasil, e a gente estima que esse acordo esteja se referindo à Rede Globo, que já esteve antes com o UFC. Fora esse acordo, há rumores também de que o UFC negocia com a Netflix para que alguns dos seus eventos sejam transmitidos no streaming mundial, e aí a gente está falando de quase 300 milhões de espectadores tendo acesso ao UFC. Se isso acontecer, a gente entra numa nova era do esporte e MMA, tendo o UFC como principal ator desse negócio e consolidando-se ainda mais como uma liga. Top 2 de surpresas. A entrega feita no card foi simplesmente sensacional. Foi uma entrega surreal. Por mais que o card principal não tenha acabado em nocaute ou finalização em nenhuma das oportunidades, todos os lutadores que lutaram todos os rounds entregaram tudo que tinham, fazendo daquela noite uma noite de lutas espetacular, na minha opinião. Tivemos aí a atuação do Diego Lopes, que foi simplesmente sensacional e irretocável, tirou onda. Tivemos também Merab Dvalishvili, que, contra a opinião da maioria, mostrou que é possível sim fazer aquele jogo de carrapato e vencer até mesmo o Sean O'Malley, que era tido por muitos como o novo Conor McGregor. E, na minha opinião, está longe de entregar isso, tanto em competência técnica quanto em popularidade. Muito longe mesmo. Top 1 é a esfera, irmão. Não tem jeito. Aquilo ali foi surreal, histórico e único, e acredito eu que em termos de show, insuperável, se tratando de shows em lutas. Não tem como não ser o top 1. 10ª pergunta. Na luta contra o Merab, Aldo defendeu todas as 16 quedas. O'Malley tomou 70% das quedas. Meu amigo, essa pergunta já não faz sentido? Brincadeira, faz sentido sim. Mas quando você compara Aldo ao O'Malley, meu irmão, são animais completamente diferentes. A gente esquece disso porque a nossa memória é curta. José Aldo reinou por 10 anos como o maior peso-pena entre todos os pesos-pena. José Aldo já foi citado como o número 1 pound for pound pelo próprio Dana White. José Aldo é ídolo de campeões como John Jones e Anderson Silva. José Aldo conseguiu fazer o que ninguém faz, depois de mais velho, descer uma categoria e tornar-se campeão nessa categoria. Sean O'Malley é um cara bom, um cara que controla bem a distância, um cara muito popular, e um cara que encanta a nova geração de adolescentes e jovens, geração Y e geração Z. Sua popularidade se deve por ele pertencer a uma geração que já nasceu com a internet, diferente de José Aldo. Mas em termos de luta, eu acho que nem se comparam. São prateleiras completamente diferentes, e a luta contra o Merab deixou isso muito claro. A única parte que o Sean O'Malley conseguiu oferecer algum perigo foi aquele bico na barriga que ele encontrou já quase no final da luta, mas nada além disso. Foi um verdadeiro passeio por parte do Merab, na minha opinião. 11ª pergunta, o que aconteceu realmente com o Kemuel, sem vitimização? Pô, irmão, eu não posso falar que foi vitimização porque eu não estou na pele do cara para entender. Mas quem assistiu a minha conversa com o Kemuel aqui no podcast, se você não assistiu, dá uma olhada aqui nesse card. Tudo que a gente conversou ali vem acontecendo na vida dele. E aqui não é uma questão de saber tudo, nada disso não. É que é muito claro para mim que todo lutador que tenta entrar na via profissional tem que entender que ele está começando no mundo corporativo e a empresa é ele. Então ele tem que ser uma empresa com muita credibilidade, uma empresa pronta para todos os percalços que ela vai enfrentar, não tem opção, serão enfrentados. Uma empresa muito bem relacionada no meio, procurando estar com as pessoas certas, no lugar certo e fazer todas as preparações possíveis. No Tapology do Kemuel, se eu não me engano, já constam 14 lutas canceladas. Eu não sei te dizer quantas por questões com ele ou com seus adversários, mas esse episódio do Kemuel já se repetiu anteriormente numa luta na PFL, que ele sequer apareceu no lugar para lutar. Então o que eu posso dizer é que ele tem a preparação correta para tratar as síndromes que ele possui, seja pânico, como estão dizendo, mas eu não vi nenhum profissional fechar diagnóstico, ou para tratar seus medos, ou seja lá o que for. Todo atleta de alto rendimento precisa tratar da mente, tratar do corpo e tratar da parte técnica.
Se você desequilibra em um desses 3 pilares, você de fato não é um atleta de alto rendimento. O que a gente estava lá dentro ouvindo no Dana White Contender Series é que ele havia desistido da luta, tinha inclusive desfeito a mão. O Sean Shelby chegou para falar com ele, deu uns conselhos duros a ele voltou a fazer a mão e na hora de calçar as luvas simplesmente desistiu. Mas longe de mim julgar se é vitimização, se é questão psicológica, se é medo, eu apenas desejo tudo de melhor ao Kemuel, que ele encontre as pessoas certas para orientá-lo, que ele já esteja fazendo acompanhamento psicológico, porque se ele não botar um profissional para tratar da parte psicológica, tendo vivenciado essa última experiência dele, definitivamente ele não vai se encontrar nesse jogo que é o MMA, que eu já botei aqui, que é um moedor de carnes, e está muito claro que é. Não é para todos. 12ª e última pergunta, o que mais me impressionou? Tudo me impressionou. A coragem de algumas pessoas, como o Matheus Nakashi, que era treinador de José Aldo, largou tudo no Brasil, e foi tentar a sorte dele em Las Vegas para se tornar treinador de atletas profissionais, usando a estrutura do PI. Hoje ele treina Poliana Viana, Jéssica Andrade, Cody Garbrandt, ajudou o Jean Silva na última luta dele no UFC e ajuda muitos outros atletas. A coragem de você se desfazer da sua cultura, da sua família, do seu lar e tentar a sorte na América, sem que você tenha ninguém te dando esse suporte, é tudo consigo mesmo, me impressiona muito e muitos brasileiros fazem isso. Outra coisa que me impressionou muito é como acontece o Dana White Contender Series. Eu diria que é um dos climas mais tensos que eu já vi no UFC. Você não tem música de entrada, você não tem música de saída, são poucas pessoas te observando. Não basta apenas vencer, você precisa convencer. É um silêncio e um frio sepulcral. Parece que você está entrando no abatedouro para morrer. É a entrevista de emprego mais bizarra que eu já vi na minha vida e eu não estou exagerando. Eu senti um clima tenso. De fato. E é a experiência que você, em loco, consegue sentir o clima, ver como as pessoas observam, ver como o Dana White julga a cada luta, ver como ele dá o recado sobre os contratados e qual é a sensação dos que venceram suas lutas sentados naquela cadeira, ouvirem você está contratado ou ouvirem como o Yusri Belgari ouviu, não queremos lutadores como seu estilo, você não será contratado, com toda a imprensa, todos os espectadores, todo mundo vendo dessa forma. Cara, é brutal. Acho que foi por isso que o Kemuel sucumbiu e não conseguiu enfrentar todo aquele clima. Eu tô falando de um cara que já entrou no ringue do Jungle Fight, foi campeão, já lutou contra o próprio Poatan, mas ali o negócio é diferente. Isso me impressionou muito. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou. Como é a seleção para o Dana White Contender Series. E tantos brasileiros se dão bem, mas nem todos conseguem resistir àquela pressão ali. Me impressionou também o fato de que você estar no lugar e conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem é muito maior quando você está próximo do UFC. A gente tem o exemplo do Dan Ige, que estava em casa, no sofá, quando foi chamado para fazer a luta com o Diego Lopes, e o cara simplesmente levantou do sofá, se encaminhou para o UFC, combinaram o peso e lutou. Você no Brasil não conseguiria chegar lá a tempo. Então você estar perto das oportunidades e ouvir o que o Dana já disse inúmeras vezes, o UFC é um negócio de oportunidade, me impressiona muito, porque não é brincadeira, é fato. Você consegue mais próximo da matriz da sua empresa, estar mais por dentro do que está acontecendo na empresa, e se você não for um completo ignorante, fazer disso um grande ativo para que a sua vida consiga acelerar. Me impressionou a quantidade de pessoas que conhecem o ConnectCast e eu não fazia ideia de que conheciam. Isso, para mim, é muito gratificante e entender a credibilidade que o programa tem para essas pessoas, mesmo nos Estados Unidos. Isso me impressionou de uma maneira incrível. E não preciso citar mais uma vez que o próprio show, o evento, a esfera, foi mais do que impressionante. E a gente encerra aqui esse papo, porque como tudo se tratando de UFC é efêmero, esse já nem é mais o assunto já é o UFC 307. A gente vai fazer coberturas sobre esse próximo evento, fazer resenhas a respeito disso, fiquem aqui com a gente, sem contar que os próximos convidados, segunda-feira, já voltam ao normal e estarão aqui conosco no ConnectCast gravando, para que vocês tenham aquela conversa maravilhosa de sempre. Beleza? Fim do vlog em Vegas, galera. Tudo que estava na caixinha foi respondido, tá aí. Vou fazer isso mais vezes. Me digam aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo de caixinha respondida no YouTube. A gente volta a se falar, beleza? Forte abraço, galera.